Bom dia, como está todos? Eu creio que esteja bem, esteja na paz, esteja com saúde, esteja na presença do Pai, esteja no esconderijo do Altíssimo, descansando, entrega as suas preocupações, as suas dores, ansiedade, depressão, suas enfermidades na mão de quem pode te ajudar, te dar a cura, aonde tu pode descansar, que é o Senhor Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entregue seus problemas a eles, porque, amado, nós não temos problema, mas nós temos Deus, porque a nossa dificuldade não é maior do que o nosso Deus. Deus tem nos feito promessas, mas infelizmente o povo não quer dar ouvido. Hoje a gente anda, visita, passeia nas congregações, as congregações todas vazias. Mas por que essas congregações estão vazias, amados irmãos? Por quê? E quantas congregações estão vazias? As penitenciárias, as cadeias públicas estão cheias, os hospitais estão cheios, o cemitério está cheio, as casas das trevas estão cheias, mas a casa da luz, da oração, da comunhão, da intimidade com Deus estão vazias. Amado, eu sei que tem muitas pessoas que diz que não precisa estar dentro de um templo feito por mão de homem, porque não é lá que Deus mora, não é lá que Deus está, mas lá nós estamos em comunhão, lá nós estamos orando um pelo outro, lá nós estamos conversando, trocando de ideia, aprendendo uns com os outros. Esse é o motivo de nós estarmos dentro de um templo feito por mão de homem, porque nós precisamos dessa comunhão, desse aconchego. Nós precisamos estar fazendo isso, amados. Amém? Isto é um convite para que você se faça presente nas congregações, se faça presente. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, Ele não precisa de nós. O Senhor Jesus, Ele não precisa da nossa presença. Mas nós precisamos dEle, nós precisamos da presença dEle. Para que nós venhamos orar, se descarregar de nós mesmos. Para que o templo do Senhor, Ele possa habitar e trabalhar por mim e por você. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. É o nosso coração e ele precisa estar limpo. Ele precisa estar arrumado, ele precisa estar descarregado. Porque Deus não habita em lugar bagunçado, em lugar sujo. Na palavra dele diz: arruma a tua casa. Porque ele quer habitar, mas a sua casa precisa estar arrumada, precisa estar limpa. Amém, amados? Amém, Senhor? Glória a Deus. Por isso, amado, procure limpar o seu coração. Procure limpar o seu coração, a sua mente, e se despreocupar. E se despreocupar. Que porque Deus vem nos ensinar a viver nesse lugar secreto que é dentro de nós. Porque só Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus nos ensina a viver neste lugar secreto, aonde as preocupações
se dissipam e o medo perde a força. O que nós temos que fazer, amada, é priorizar a presença do Senhor acima de tudo, porque só Ele é capaz de nos sustentar. Quando tudo ao redor, ao meu redor, ao seu redor, parece ruim, Ele faz que nem Ele fez, amado, com Moisés. Que nem Ele fez com Moisés. Que Ele encontrou com Moisés no meio da sarça ardente. Ele quer te encontrar no meio da sarça ardente. Ele quer te encontrar no meio da sarça ardente. Amado, nós temos que ter desejo também de ter uma vida marcada por encontros reais e profundos com Deus. Que o nosso dia a dia seja construído em torno da presença do Senhor Jesus, como Davi clamou, amado, no Salmo 27. No 27:4. Uma coisa é pedir ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Mas, irmã, a senhora acabou de falar que a casa do Senhor somos nós. Sim, somos nós. Mas, amado, muitas vezes, quantas pessoas não vivem em si mesmo? Quantas pessoas não vivem em si mesmo? Porque muitas vezes ele vive a vida, ele vive no vizinho, no amigo, no colega. Sabe como, amado? Vivendo a vida do vizinho, fazendo o que o colega faz, fazendo o que o colega manda. Ele não faz o que o coração dele pede para fazer, mas sim o que o coração do amigo pediu para ele fazer. É porque ele não está vivendo nele. Ele não está vivendo dentro dele, que é o templo do Senhor Jesus. Amado, quantos irmãos vão para a igreja para viver a vida do irmão, para viver o que o irmão diz, obedecer o irmão, obedecer o homem, não obedece à palavra de Deus. Porque quando você obedece à palavra de Deus, quando você faz a vontade de Deus, você está vivendo na casa de Deus. Você está vivendo no templo de Deus, que somos nós mesmos. É isso que Davi está falando. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Também queremos e devemos habitar continuamente no Senhor Jesus. Não por obrigação, amado, mas por amor a Ele. Porque é ali, na tua presença, que encontramos o que mais precisamos: segurança, direção e paz. Senhor, o teu esconderijo é mais do que um lugar de consolo para mim e para você que confia e que entrega a sua vida nas mãos de Deus. Faça isso, amado. Faça isso, amado. Um lugar de consolo. É um escudo contra os dardos inflamáveis do inimigo. É o esconderijo do Altíssimo. Porque, amados, a nossa luta, nós lutamos, amado,
Nós não lutamos, amado, contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. E por isso clamamos, cobre-nos com o teu manto de justiça. Fortaleça-nos na fé e livra-nos dos ataques ocultos, das ciladas armadas, no caminho das palavras maliciosas e das intenções contrárias. Amado, eu estou orando pausadamente, amado, para que nós venhamos entender cada conversa, cada palavra, porque não precisamos gritar, por Deus não é surdo. Nós precisamos conversar com Deus como nós estivéssemos conversando com outra pessoa. E nós sabemos que nós não vamos conversar com outra pessoa gritando, berrando, pulando, mas pausadamente, para que a pessoa entenda o que você está falando, para que as pessoas venham entender o que você está falando, amado. Então não é por muito falar, não é por oração de 1 hora, de 2 horas, que Deus vai te ouvir como os hipócritas, como os fariseus. Mas uma palavra, que seja 3 palavras, mas que seja verdadeira, do fundo do seu coração, com fidelidade, com honestidade, com sinceridade. Ai, Senhor, que Jesus venha nos fortalecer na fé, nos livra dos ataques ocultos, das ciladas, das armadilhas, do caminho, das palavras maliciosas, das tentações contrárias. Que todo espírito de opressão caia por terra, pois habitamos sobre a sombra do Onipotente e declaramos que a fé, declaramos com fé que não andamos sozinhos. Declaramos com fé, amor, vamos declarar com fé que não andamos sozinhos. Como Josué, queremos ser forte e corajoso, mas dependente da tua presença em cada passo, amado. Nós precisamos em cada passo estar na presença de Deus. Nós precisamos estar consultando a Deus, porque Josué, quando deu um passo sem consultar a Deus, ele perdeu vidas, ele perdeu a guerra, ele se sentiu humilhado. Então, para que nós sejamos forte e corajoso, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos entregar nossa vida e consultar a Deus todos os dias, para saber que passo vamos dar, qual o próximo passo. Aleluia. Daniel, ele permaneceu na presença de Deus, mesmo ele na casa daquele rei que queria manipular ele não aceitou. Ele vivia na presença de Deus, ele não desviou, ele não se contaminou. Ai, amada, a palavra de Deus pede que nós não se contamine com as coisas do mundo. Nós precisamos orar, Pai, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, tirar o desejo da carne das nossas vidas. Nós precisamos renunciar ao pecado. Nós precisamos, Senhor, renunciar ao desejo da carne, Pai.
para que nós possamos viver em espírito. Como Daniel não se contaminou. Daniel vivia no meio dos idólatras, dos pecadores, mas ele não se contaminou. Ele não se deixou levar e não saiu da presença do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos permanecer fiel mesmo em ambientes hostis, porque sabemos que o Senhor nos livra das covas e fecha a boca dos leões. Ai, Jesus, nós precisamos ser uma mulher de fé, um homem de fé, um jovem de fé. Nós precisamos, Senhor, descansar em Ti. Nós precisamos, Senhor, aprender a ser que nem Ana. Ana descansou no Senhor. Mesmo enquanto ainda esperamos pelo cumprimento das promessas do Senhor. Hoje entregamos tudo e todos nas mãos do Senhor Jesus. Os nossos medos, as nossas pressões, nossa depressão, nossas opressões, os nossos limites. Descansa em Ti, Senhor, que nós venha descansar em Ti. Aleluia. Nós entregamos, Pai, as nossas fraquezas, os nossos atos. Porque a nossa fraqueza é um ato de fé. Confiar na Tua soberania é o caminho mais seguro para vencer. Que os nossos corações se inquiete agora. Que o nosso coração se quiete agora mesmo diante da Tua voz. Que cesse os ruídos da alma, que calem as vozes que nos perturbam. Que nós viemos aprender a discernir a voz de Deus e a voz que nos perturba, que faz ruído nos nossos ouvidos, que faça calar, meu Pai, essas vozes que nos perturbam e que faz ruído, Pai, em nossas almas. Vozes ao contrário, e que Tua palavra seja a única direção que seguimos. Assim como a Tua palavra diz em Isaías, no momento eu não me lembro qual capítulo, qual versículo, mas a Tua palavra em Isaías diz: guardarás em perfeita paz, cujo propósito está firme, porque em Ti confio. Nós escolhemos, amado, a confiar em Deus. Temos que escolher. Nós escolhemos buscar Deus, a presença de Deus com perseverança. Nós escolhemos andar por vista, mas por fé, mesmo que a situação pareça adversa. Permanecemos obrigados sobre a Tua sombra. Nós permanecemos abrigados sobre a Tua sombra, firme no Teu amor, Senhor. Leva-nos a viver uma vida de intimidade contigo, Pai. Ai, Jesus, que a Tua presença seja o nosso lar,
Que nenhuma distração nos tire da tua presença, do teu esconderijo, do teu refúgio. Que nada e ninguém venha roubar o nosso tempo contigo. Que nenhuma bênção, que nenhuma bênção venha substituir a alegria da comunhão, porque nada é mais preciso do que estar perto de ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se em algum momento esquecemos dessa verdade, traz a nossa memória, traz aos nossos corações, abre nossa memória, suavize a nossa memória, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia, Senhor. Esse versículo é uma realidade para nossas vidas. Em nossas decisões, em nossa jornada de fé. Obrigado, Senhor, por ser o nosso abrigo seguro. Obrigado por nos esconder em Ti quando o mundo tenta nos ferir. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, podemos descansar no Teu amor, que jamais nos afasta de Ti, que habita em Tua presença. Senhor, nosso maior prazer, nossa maior alegria e felicidade e paz. A nossa maior conquista, o nosso maior propósito eterno. Pai amado, sabemos que habitar em Teu esconderijo e desfrutar do descanso à sombra do Onipotente, precisamos nos apresentar diante de Ti. Se nós não nos apresentar, irmão, diante de Deus, na presença deles, dobrar o nosso joelho, nos humilhar, confessar e nos arrepender. Pai amado, irmãos, não podemos desfrutar da sombra, do descanso do Onipotente. Nós precisamos, diante de Deus, nos humilhar, nos arrepender. Não queremos esconder nada, nem maquinar o que está dentro de nós, pois Tu vês além das aparências. Tu conheces a essência, os pensamentos, os desejos, as intenções mais profundas do nosso coração, do nosso ser. Pai, reconhecemos que muitas vezes, Pai amado, nós carregamos peso que não deveríamos carregar, fardo que não é nosso, carregando culpa, ansiedade, orgulho, ressentimento, escolhas que nos afastaram da Tua vontade. Confessamos, Pai, que mesmo conhecendo a Tua palavra, mas nem sempre, Pai, nós Te obedecemos como deveríamos obedecer. Muitas vezes nós não cedemos à pressa, à vaidade, o medo, a incredulidade. E por isso hoje escolhemos Te entregar tudo, nossas preocupações, nossos erros, nossos pecados purificados no Senhor. Lava-nos, Senhor.
Purifica-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue, com a tua palavra, por completo. Cria em nós um coração puro, um coração novo, um coração renovado. Nos dê um novo coração dentro de nós, no espírito reto, como clamou o salmista do Salmo 51. Não queremos apenas pedir bênção. Queremos ser transformados por dentro. Queremos te agradar não só com palavra, mas com uma vida que te honra. Retire de nós toda resistência da tua voz. Aleluia. Ajuda-nos a abandonar hábitos que te entristece o teu espírito. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba, irmão, essa oração, essa conversa que eu estou tendo com Deus. Eu estou conversando com Deus por mim e por você. Porque aqui não sou eu. Aqui é para nós. Nós. Eu e vocês. Sua família. Amém? Amém, amados? Eu aqui sou a missionária Ana Soeiro. Inscreva-se nesse canal. Assine. Dê o seu joinha. Faça seu pedido de oração. Amém? Um bom dia para todos.